8 de março, o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para refletir sobre as lutas e as conquistas femininas. Mas entre comemorações e lamentações, não há dúvidas de que elas são guerreiras e estão cada vez mais empoderadas. O destaque no programa de hoje é o universo feminino. Ela é um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. É o paraíso, suas curvas são cartões postais. Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa jamais. Ela dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás, só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com o flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje é o dia delas. Homenagens e reivindicações marcarão esta quinta-feira. Mas queremos saber o que de fato elas conquistaram ao longo de tantos anos de luta por igualdade e respeito. A coragem, os desafios, os sonhos e as conquistas da mulher brasileira. Em 1932, o direito do voto. De lá pra cá, elas galgaram espaço em diversas outras áreas sociais. Nos esportes, nas empresas, como chefes e diretoras de grandes indústrias. Alcançaram também direitos trabalhistas, como a oportunidade de conciliar a maternidade com a profissão e alcançaram novos voos, literalmente. O levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 5, mostra que o número de mulheres com licença ativa para pilotar aeronaves cresceu 106% em 2 anos. O número de mulheres mecânicas de aeronave também cresceu. O aumento foi de 30%, passando de 179 em 2015 para 233 em 2017. Os dados mostram que o cenário está mudando aos poucos, com o ingresso de mais mulheres no setor, em especial no comando das aeronaves. Mudanças que, para muitas delas, realmente são lentas e insuficientes em qualquer setor social. A cena protagonizada pela atriz Frances McDormand marcou a premiação do Oscar 2018. Ao ganhar a estatueta de melhor atriz com o filme 3 Anúncios para um Crime, Frances pediu que todas as mulheres indicadas na noite ficassem de pé e discursou. We all have stories to tell and projects we need finance. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider. A atriz se refere a um momento que pede que artistas estabeleçam em contrato que suas produções tenham diversidade de gênero e de raça. Luta pela inclusão no mercado de trabalho e também a luta por respeito em todos os sentidos. No ano em que artistas nacionais e internacionais levantaram uma bandeira contra o assédio e a violência sexual, muitas histórias vieram à tona, como a da atriz Carla Souza, da série How to Get Away with Murder, que disse aos prantos já ter sido estuprada por um diretor enquanto filmava em seu país natal, o México. Esse é um dos principais pontos debatidos no mundo inteiro. São mulheres de todas as nacionalidades, classes sociais, famosas e anônimas. Cada uma tem uma história para contar. Aqui no Brasil, a revelação de uma das mulheres mais conhecidas do meio artístico, Renata Banhara. Ela surpreendeu os fãs com uma denúncia.
Renata foi agredida pelo próprio marido e não se calou diante da agressão. Veja. Onde ele te machucou? Nas laterais, porque meu filho me cobria e ele dava golpe nas laterais, em lugares que não dão para ver. Ele bateu na sua boca também com o celular, né? Não, o celular ele esfregou. Ele deu uma esfregada, o celular já estava todo trincado, ralado. Aí machucou, entrou cacos na minha boca bastante. Renata se recupera de um longo período de internação por causa de uma infecção no cérebro. E, segundo ela, a doença foi usada pelo marido como forma de violência psicológica. Ele me trancou no quarto, ele abriu a janela e falou: você tem que pular. Ninguém te ama, ninguém gosta de você, eu não te amo mais, seus filhos não te amam, ninguém te quer, você está doente, você talvez nunca se recupere. Procura a sua felicidade e pula. Agora, uma medida protetiva concedida pela Justiça impede que o marido se aproxime dela. E por mais que eu me sinta humilhada, achincalhada e com autoestima baixa, dilacerada, eu tô viva, eu tô aqui. E eu tô falando para outras mulheres que eu não quero que passem o que eu passei. E se passarem, corram para a Delegacia da Mulher. Vão buscar proteção. Eu acho isso fundamental e é a razão de eu estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Mas essa não foi a primeira vez que a modelo foi agredida por um homem. Renata Banhara se expôs ao julgamento alheio quando acusou publicamente o ex-marido, quase 15 anos atrás. O que ocorreu? Ocorreu agressão física sem razão. Na época, todo mundo se voltou contra mim, falando: ela quer mídia, ela quer espaço na TV, ela quer acabar com a carreira de um homem tão honesto, tão digno, tão íntegro. Eu fui tirada como: mas você o traiu? Mas a gestação que você tem é dele mesmo? O ex-marido, o cantor Frank Aguiar, sempre negou as agressões. Nenhuma mulher que ama seu marido quer contar uma história triste dela. Violência, assédio, desigualdade e também vitórias conquistadas às custas de muita luta e coragem. Dia Internacional da Mulher. Elas têm mais o que comemorar ou o que lamentar. Bom dia, boa noite, como for melhor para você. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Antes de apresentar os nossos convidados, começar a atender as pessoas, eu quero colocar para você esse vídeo, porque Dia Internacional da Mulher tem mais a ser comemorado ou tem mais a se lamentar? Preste atenção nesse vídeo. É brincadeira, né? Dentro do transporte público, a mulher sendo ali molestada, sendo tocada. Eu tenho outros vídeos para mostrar para você. Por isso, a nossa pergunta está aí. Dia Internacional da Mulher. Há mais o que comemorar ou o que lamentar? O que você pensa? Pelo nosso telefone, o número que aparece aí, você pode dar a sua opinião. Também você pode entrar e dar a sua opinião pelo nosso Skype e pelas redes sociais. E para nos ajudar, no programa de hoje, nós recebemos aqui a Flávia Leal. Ela é maquiadora, esteticista e professora e empresária. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, boa noite. Boa noite, é um prazer receber você aqui. Hoje você é uma mulher bem-sucedida, mas nem sempre foi assim, né? Não, foi muito diferente, né? Não, fazem poucos anos que a história ficou diferente. Tá bom, aí daqui a pouco eu vou pedir para você contar para a gente como é que era um pouquinho, como é que era antes e como você conseguiu dar essa virada.
Sim. Tá bom? Pastor Guilherme também está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Bispo Edgar. Boa noite a todos. E nós estaremos aqui interagindo com você pelas redes sociais. Você que quer deixar a sua opinião sobre o debate dessa noite, você pode entrar no nosso Facebook, do Fala Que Eu Discuto, e deixar lá o que você pensa disso. A nossa repórter Daniela Paris levou esse tema às ruas e tanto homens como mulheres opinaram. As diferenças nos salários e cargos de homens e mulheres ainda é bastante significativa. Mas segundo estimativas do IBGE, a igualdade salarial ela pode até demorar, mas ela vai chegar. Está prevista para 2085. Nós viemos às ruas conferir a opinião das pessoas. Hoje as mulheres elas têm mais motivo para lamentar ou para celebrar. Eu acho que as mulheres têm muito mais que comemorar todos os ganhos, né, e as conquistas que elas tiveram, mas isso não exclui, eu acho que não exclui o fato delas continuarem lutando por reconhecimento e pelos seus direitos na sociedade. Eu acho que hoje em dia temos mais motivos para comemorar, mas existem coisas ainda que precisam ser melhoradas. Como, por exemplo, as mulheres ainda recebem menos do que os homens. E isso é uma coisa que precisa ser melhorado, né? Tem bastante motivos para comemorar, mas eu acho que ainda tem muito o que lamentar. Eu acho que a gente tem muito espaço ainda a conquistar, né? Principalmente na política, que eu acho que seria um lugar onde a gente faria muita diferença também. Eu acho que a gente ainda tem motivos para lamentar, apesar de muitas manifestações em prol das mulheres, mas a gente ainda tem motivos para lamentar. Eu sou jornalista, temos muitas mulheres atuando, né, no mercado, isso é muito bom, mas o que eu sinto é que o tempo das mulheres no jornalismo ele é menor. A mulher ela envelhece mais rápido, principalmente para quem trabalha em televisão. Já os homens eles podem ter os seus fios grisalhos e eles têm mais tempo na profissão do que a mulher, que ela acaba sendo cortada antes da hora. E isso eu acho muito triste. Apesar de ainda haver muita diferença com relação a salários ou ocupação de cargos de alta direção, as mulheres vêm assim, de uma forma significativa galgando e conquistando esse espaço, né, também. Eu acho que a gente tem mais motivo para comemorar, pelo espaço que a gente está ganhando na sociedade, pelos nossos direitos. Hoje eu trabalho com previdência, né? E hoje o nosso cargo, assim, não tem essa diferença de homem tem um cargo maior do que a mulher. Então, assim, é tudo igual. Eu acho que para comemorar nós tivemos muitas vitórias, muitas conquistas, ainda temos conquistas a fazer, mas eu acho que o saldo é positivo. As oportunidades ainda são menores e os salários ainda não são iguais aos do sexo masculino. A gente precisa avançar nessa área mesmo. Encaro de igual para igual. Na verdade, às vezes até acho a mulher mais... não é superior, mas hoje em dia elas estão buscando mais que os homens. É por isso que elas merecem, na verdade. É tudo questão de mérito. As opiniões nas ruas aqui de São Paulo. Eu vou conversar com a Ana Paula, que fala do Rio de Janeiro. Ana Paula, tudo bem? Oi, tudo bem, Edgar? Bom dia. Bom dia. E a sua opinião, Ana Paula? Tem mais a ser comemorado ou tem mais a se lamentar? Então, na minha opinião, tem mais a se comemorar, né? A mulher, ela atingiu degraus nunca antes imaginados. A mulher, ela tem cada vez mais o seu espaço. Quando que nós iríamos imaginar a mulher na política, por exemplo, né? Juízas, ministras, delegadas. Então, a mulher hoje ela pode trabalhar fora, ela tem o seu trabalho, ela tem a sua independência, né? E além de tudo isso, ela ainda consegue tempo para cuidar da casa, dos filhos e ainda de permanecer bela, né? Então, nós somos seres dotados aí de muita inteligência e de muita sensibilidade. Então, na minha opinião, a gente tem muito que comemorar. E, tá bom, né, quando nós não temos aí o respeito, nós temos as leis municipais, estaduais, que estão a nosso favor. Tá certo. Ana Paula, muito obrigado. E o Dia da Mulher não é só essa quinta-feira, né? Mas eu penso que tem que ser todos os dias. Parabéns para vocês. Tchau. Tchau. Nós temos a nossa enquete no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta que está lá é a mesma. É só você entrar e votar. Até agora, das pessoas que votaram, 80% comemorar e 20% lamentar. Entre você também na nossa enquete
e vote. O pastor Guilherme vai conversar com a Karen, que é fotógrafa e fala lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, Karen, tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo ótimo. E você, qual a sua opinião sobre isso? Então, apesar de que a mulher já conquistou até hoje, a minha opinião é que a gente nós não podemos ainda comemorar, né? Porque a gente ainda é vista como um símbolo sexual por fora, a gente não tem o respeito que a gente merece ter. Contando, né, com os assédios que a gente sofre todo dia, muitas vezes calada. E essa é a minha opinião. Que a gente ainda tem muito a que conquistar, principalmente o respeito. Que eu vejo que a gente não tem tido lá fora. Entendi. Então tá bom. Obrigado pela sua opinião. Tá bom? Obrigada a vocês. Boa Tchau. noite. Bom, aqui no Facebook, a Gabriela Moura, ela disse algo parecido, como a gente acabou de ouvir. Ela disse assim: dia de lamentar. Alguns homens acham que a mulher é um lixo, um objeto sexual. Matam, estupram, assediam e etc. Até a própria mulher mesmo é contra a outra, inveja e etc. Cada coisa que todo dia na TV vemos sobre as mulheres. E tem a opinião do Luiz Fernando, que ele diz: o Dia da Mulher é todos os dias. E sim, tem que ser comemorado, porque independente da fase ou situação, continua sendo mulher, guerreira e batalhadora. Tá aí. Vamos dar uma olhadinha em outro vídeo. Coloque aí, por favor. Desrespeito. Grosseria. Vai acabar. Abuso. O modelo não fica ilesa, nem mesmo quando passa por um policial militar. Mulheres na base, homens no topo. Não aceitem nenhum tipo de machismo mais. A voz que vem das redes amplificou o grito de mulheres contra a desigualdade de gêneros. No Brasil, as campanhas pela internet começaram 5 anos atrás, tratando de temas do cotidiano das mulheres, cantadas nas ruas, assédio no trabalho, agressões cometidas dentro de casa. E do outro lado, nas telas dos celulares, dos computadores, um comentário foi puxando o outro, com milhares de compartilhamentos, num efeito imediato. E assim, as ativistas do feminismo nas redes mostram que é possível derrubar antigas ideias. Juliana foi uma das pioneiras com Chega de Fio-Fio, uma campanha contra o assédio em lugares públicos. E a nossa luta era justamente tirar essa legitimidade, né? Não é normal. Vamos parar de normalizar o assédio e vamos chamar pelo que ele é, violência. A repercussão foi surpreendente. Eu comecei a receber contatos de mulheres do Brasil inteiro, de todas as idades, falando sobre as violências que elas tinham sofrido, e muitas delas estavam falando pela primeira vez na vida. Não é só no Brasil. Em vários países, o movimento de mulheres pela igualdade vem crescendo. Me Too. Em português, eu também. Em torno dessa expressão, 500 mil de mulheres se juntaram ao redor do mundo depois que um escândalo sexual tomou conta de Hollywood. O premiado produtor de filmes Harvey Weinstein foi o primeiro a cair. Entre dezenas de vítimas, gente famosa como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. E então a atriz Alyssa Milano convidou mulheres a escrever a hashtag MeToo, caso já tivessem passado por isso. Em poucas horas, mais de 50 mil responderam, contando suas histórias de assédio. Foi como puxar o fio da meada. Kevin Spacey, Ben Affleck, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Woody Allen. Dustin Hoffman também está na enorme lista de homens de Hollywood denunciados por abuso.
O movimento cresceu tanto que chegou à badalada premiação do Globo de Ouro. Atrizes vestiram preto em apoio à onda de denúncias. Na cerimônia, mais uma hashtag foi lançada: Time's Up. O tempo acabou. E então os Estados Unidos viram denúncias aparecerem na política e no esporte. Joe Judge posta vídeos num país em que há pelo menos 135 estupros por dia. 503 mulheres sofrem algum tipo de violência a cada 60 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Quero muito chegar nesse dia que vai ter um dia que nenhuma mulher vai ser estuprada. E aí no outro dia também. E aí no outro dia também. E as mulheres que não se calam fazem parte de um esforço coletivo pela mudança. Olá, bom dia. Na minha opinião, a mulher tem muito o que comemorar, sim, por todas as conquistas que já obtivemos durante todos esses anos. Sabemos que antigamente não era tão fácil obter a oportunidade de emprego e toda essa questão da igualdade. E sabemos que ainda tem muito o que se conquistar, ainda existe muito preconceito, mas já temos sim o que comemorar. Tá aí. Eu vou agora a Cuiabá, no Mato Grosso, conversar com a Maxuele Prado. Maxuele, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Seu nome é diferente, hein? Sim. E para você, as mulheres têm mais a comemorar ou a se lamentar? Então, Edgar, eu vejo assim, a gente tem um pouquinho de cada, né? A gente teve aí muitas conquistas e alcançamos muito, né, no decorrer dos anos. Mas também temos muito a lamentar, né, com relação à violência sofrida por muitas mulheres, né? Um ponto positivo, a gente alcançou uma lei que nos favorece, mas muitas das vezes essa lei ela é falha, justo com a própria mulher, né? Eu estava vendo a matéria aí a respeito também dos salários, né? Às vezes há uma diferença nos valores. Ocupamos o mesmo cargo que muitos homens e muitas das vezes ganhamos menos que eles, né? Mas algo assim que me chamou muita atenção nessa última matéria é a respeito das músicas, né, que a gente tem tido hoje em dia. Ela tem depreciado muito a mulher, né? A mulher deixou de ser uma pessoa, um ser humano, e passou a ser um objeto diante de muitas músicas, né, de vários ritmos, né? Então, assim, a gente deixou de ser chamada de divina e graciosa, como as músicas do passado, né, para ser reduzidas a, muitas das vezes, nome de fruta, de animais. Então, assim, eu acho que o que mais me chama a atenção hoje é a depreciação nossa em muitos ritmos musicais, né? E aí origina também esses abusos que foi comentado nessa última matéria. Tá certo. Obrigado pela sua opinião, tá? Obrigada. Bom Tchau. dia. Bom dia. Converse, por favor, pastor Guilherme, com Anderson Souza, radialista, e fala de Cotia, aqui em São Paulo. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Anderson? Caiu a ligação dele? Tem comentários? Tem comentários aqui. A Alessandra Luna, ela diz: comemorar, porque apesar de tudo isso, continuamos firmes. E a Ana Carolina também diz: temos muito a comemorar. Sou mulher e o movimento feminista não me representa. Então, você, mulher, independente da opinião, e os homens também, que queiram opinar, você pode entrar na nossa página no Facebook e deixar ali a sua opinião. O homem que ia opinar agora, né? Pois é. Acho que ia ser a primeira participação, né? Masculina, sim. No Facebook também, só as mulheres estão. Cadê os homens, né? Agora, Flávia, hoje você é uma pessoa de sucesso, mas antes de entrar no que você vivia antes, você, por ser mulher, se sentiu em algum momento discriminada, desvalorizada? Olha, o preconceito, ele existe, isso é indiscutível. Existe o preconceito, sim. Lá fora, ele é bem menor do que aqui no Brasil, isso eu percebi logo no início. Você mora fora do Brasil? Moro fora do Brasil já há quase 2 décadas. E é muito difícil a mulher sofrer assédio, por exemplo, na rua.
Lá, pelo menos no estado onde eu moro, que é Massachusetts, é muito difícil isso acontecer. A gente via até um policial em uma das matérias, o próprio policial que está para defender as mulheres, mexendo com a mulher. Sim, né? Isso é bem complicado, essa questão da criminalidade. Isso aí, eu nem atribuo isso nesse movimento feminista que vem aí mudando muito o papel da mulher, né? Confundindo aí os valores, as coisas. Eu atribuo mais à criminalidade mesmo. Porque lá fora, né, no estado onde eu moro, não existe tanta impunidade. Então, se um homem assediar uma mulher na rua dessa forma, ele vai sofrer as consequências. Então, isso não acontece com tanta frequência como acontece aqui no Brasil. Conta um pouquinho pra gente, Flávia, como é que era a sua vida antes? Sim, então, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Fui para os Estados Unidos muito jovem. E iniciei o meu trabalho lá, né? Comecei a trabalhar, montei uma empresa de decoração de festas logo no início que eu estava lá. Sempre fui muito empreendedora. Trabalhei também em subempregos, limpei casa, trabalhei numa lanchonete, numa cafeteria. E consegui alcançar os meus objetivos. Depois de 10 anos estando lá, eu tinha conseguido comprar uma casa, tinha uma empresa de transporte, tinha carro zero. Tinha comprado alguns imóveis no Brasil, tinha investimentos. E com a crise imobiliária e uns problemas pessoais que eu tive, passei por um quadro de depressão. Minha mãe teve um câncer e aí perdi meu pai. Isso tudo aconteceu num período muito curto, de 11 meses, e eu fiquei muito mal e acabei, por conta também da crise imobiliária, eu fali e fiquei com uma dívida enorme. E foi bem difícil nessa época, e nessa época eu me reinventei e acabei levantando novamente. Daqui a pouco você vai contar essa parte pra gente, tá? Hoje a gente quer saber também da parte boa, como é que você conseguiu dar essa virada. Vamos ver essa próxima matéria. Esta é Joana Maranhão, um dos talentos da natação brasileira. Uma mulher que, aos 9 anos, foi abusada por quem era visto como um herói, o técnico dela. Eu me lembro muito bem de não conseguir verbalizar e ele colocou a mão dentro do meu maiô. Só aos 21, 12 anos depois, ela conseguiu falar sobre o que aconteceu. Foi um processo muito doloroso, ali de 2005 até 2006, assim, inteiro, que foi quando as coisas desabrocharam. Lembrei de muitos episódios, eu achava que tinha sido só 1 ou 2, eu fui lembrando, eu literalmente tinha retraído aquilo. A menina de ouro, a grande promessa, começou a ter resultados ruins. Nadar já não era um prazer, era um sacrifício. Foram meses de dor. E aí eu tentei suicídio, eu me lembro de passar muita unha em mim para me rasgar, porque eu me sentia muito suja. Joana olha para trás e pensa no que poderia ter sido se a vida tivesse tomado outro rumo. Uma das minhas maiores frustrações é porque eu tenho consciência do talento nato que eu sou para a natação. Eu fui finalista olímpica com 17 anos, então eu tenho certeza que se eu não tivesse que enfrentar isso, eu hoje já seria medalhista olímpica, medalhista de mundial. Só que enquanto as competidoras do mundo estavam treinando para ganhar de mim e para melhorar, eu estava tentando sobreviver. Quando ela fez a denúncia, o crime já estava prescrito. Não havia mais como punir o agressor. Foi aí que uma lei trouxe a mudança. Antes, o que valia era a data do abuso. Desde 2012, o prazo de prescrição passou a ser contado a partir do dia em que a vítima completa 18 anos. Assim, a possibilidade de punição foi ampliada. A lei ganhou o nome de Joana Maranhão. Mas eu vejo isso muito como um círculo, sabe? Eu acho que a gente está dando as mãos. Antes éramos poucas, assim, só que a gente está abrindo. É todo mundo. E acho que é uma porta que se abriu que a gente não vai mais fechar. Para mim, são vários motivos que nós temos para comemorar não só o Dia das Mulheres, mas o ano inteiro. Além do lado guerreira da mulher que cuida da família, cuida do lar, da mulher parceira, da mãe companheira, que é fundamental na vida de todos, tem agora também o lado da mulher independente. A mulher que ocupa cargo político, a mulher que ocupa grandes cargos em grandes empresas. Então, o lado independente da mulher hoje deve ser ressaltado, e esse lado
família e a independência da mulher no mercado de trabalho, para mim, são as coisas que eu gostaria de destacar para a mulher. Então, feliz Dia das Mulheres, principalmente para minha esposa. Um beijão. Fiquem com Deus. Valeu. Vamos ver outro vídeo? Coloquei. Olha, tem muita gente à toa, né? Cidadão chegar a esse ponto. Pastor Guilherme, converse, por favor, com o Anderson Souza, o radialista que fala de Cotia aqui em São Paulo. Anderson, boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Tá um pouco ruim a sua ligação. Tá me ouvindo direito? Estou ouvindo bem. Tá. Por favor, a sua opinião. Eu acho que tem muito a comemorar as mulheres, né? Vivemos num tempo diferenciado com tudo que está acontecendo. Ainda precisa melhorar muito estas leis e a Lei Maria da Penha. E eu acho que precisa mesmo, que está precisando num século como esse, é de respeito. Porque aonde tem respeito, há crescimento. Então, as nossas mulheres, elas estão muito vulneráveis a certo tipo de coisa, desrespeito total nos ônibus, no trabalho, no shopping que eu estava vendo agora, e é um absurdo, né? Mas as mulheres estão indo bem. Eu falo para minha esposa aqui, que há 8 anos estou casado, e uma coisa eu tenho dito a ela, né? Ela é uma guerreira. Eu vejo ela cuidando da casa, cuidando do meu filho e cuidando de mim também, que acabo virando um filho para ela. Então eu quero parabenizar a mulher pelo seu dia. Não é somente essa data comemorativa, mas são todos os dias essas guerreiras, principalmente aqui do Brasil e fora do Brasil, no mundo, merece respeito e merece um troféu de guerreira que são. Então tá bom. Obrigado pela sua opinião. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Você também. Boa noite. Eu tenho aqui, Bispo Edgar, um comentário de uma pessoa, 2 na verdade, que fala exatamente sobre esse assédio. A Crandila Bordim, desculpe se eu pronunciei errado, ela diz assim: já fui assediada e humilhada no metrô e ninguém fez nada. Saí chorando, mas errei por não ter chamado os policiais. E a Jusilene, ela diz: eu já fui assediada em um coletivo. Dei um pontapé no safado. Jusilene de Salvador, Bahia. Essa aí é baiana mesmo, né? É arretada, né? Eu vou conversar pelo telefone com a Franciele Barreto, que fala lá de Belém, no Pará. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? A minha opinião é que nós temos muito a comemorar. A gente já tem grandes conquistas hoje, lógico que nada nesse mundo é perfeito, mas uma coisa que eu tenho a lamentar é sobre a atitude da mulher. A mulher realmente tem ganhado muito espaço, ela tem ganhado muitas coisas, muita conquista, mas a sua atitude tem denegrido também a nossa imagem. Porque eu, como eu já falei, eu sou investigadora criminal, então eu já tenho uma experiência disso. Eu já fui assediada no trabalho, já fui assediada na faculdade, mas como você se posiciona contra isso é que vai ou não levar esse assédio à frente. E eu acho, sim, que a mulher se denigre muito, a própria mulher se denigre. A forma como ela se veste, a forma como ela se posiciona. Eu estive ano passado no exterior e a gente estava no resort e eu disse sim para minha mãe: mãe, vamos fazer uma aposta, eu te digo quem daqui é brasileira, porque a brasileira tem essa sexualidade muito aflorada e ela usa isso a favor dela. Então, infelizmente, isso acaba atraindo predadores. Então, hoje em dia, eu me posiciono de uma forma no meu trabalho
que ninguém vai ter coragem de chegar em mim para tentar me assediar, pela forma como eu me posiciono. Então a mulher precisa disso, desse posicionamento firme, sim, olhar firme, a forma de andar firme e deixar a sensualidade para o momento em que ela não vai ser usado contra ela. Então, a gente tem muito a comemorar, com certeza. A gente vota, a gente tem direito a um salário, não é o melhor salário do mundo, mas a um salário. A gente tem direito a licença maternidade, a gente tem direito de levar os nossos filhos para o trabalho. E é uma conquista muito grande, mas, infelizmente, a própria mulher. A minha mãe tem um ditado que ela diz assim: você desfaz com o pé o que você fez com a mão. Então, o que a mulher está construindo com a mão, ela ao mesmo tempo está desfazendo com o pé. Porque, se a gente for olhar, as músicas que são cantadas nos denegrindo são dançadas por nós mesmas. Então, se eu deixo um cara me chamar de cachorra, todos vão querer me chamar de cachorra. Mas se eu fizer ele me tratar como uma dama, todos vão ter que me tratar como uma dama. Então, esse posicionamento que vai dar, vai ser eu. Tá bom, Franciele. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Obrigada a você. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Veja algumas táticas usadas pelas mulheres para fugir do assédio. O assédio é democrático. Pergunte a qualquer mulher. Você já sofreu assédio? Já. Tatiana perdeu a conta. Usuária frequente de táxis e aplicativos de transporte, ela mudou um hábito. Desistiu de pegar táxi dirigido por homens. Eles olham aqui, olha pra mim aqui, ó, no retrovisor e olha. Só que eu estou sentada a maioria das vezes aqui. Então eles ficam me olhando de cima e embaixo. Da queixa surgiu uma empresa de táxi só de mulheres. Em 20 anos de rua, você já sofreu algum tipo de assédio? Já. O rapaz, ele colocou um nome de mulher e na hora que eu fui embarcar, era um homem. No meio do caminho, ele falou pra mim assim: você vai pro motel comigo e aí depois você me deixa de volta no lugar onde você me pegou. Por lei, o assédio sexual depende de uma série de fatores para ser considerado crime. O assédio sexual, ele está no Código Penal, num artigo específico, e ele tem uma definição específica, que é o superior hierárquico sempre, contra o subordinado sempre, tentando obter um favor sexual, oferecendo uma vantagem. Se tudo isso aqui não estiver presente, não é um crime de assédio sexual. Os números mostram que os processos criminais por assédio sexual vêm diminuindo, enquanto aumentam as ações trabalhistas. Hoje, praticamente 9 em cada 10 processos por assédio pedem indenização por danos morais. O primeiro ponto é muito importante obter a prova. Esta mulher sofreu assédio sexual aos 18 anos. Era o primeiro emprego. O chefe se aproximou oferecendo carona. Aí começou a mandar e-mails. Você tá linda hoje, vamos almoçar juntos. Só que começou a passar a mão na minha perna, perguntar se eu queria sair com ele, que eu ganharia uma promoção. O que se seguiu foi o roteiro de uma história conhecida, comum a muitas mulheres vítimas de assédio no trabalho. Eu sentia medo, culpa, vergonha. Depois de comunicar à empresa sobre os assédios, ela foi chamada a se explicar numa reunião de chefes, onde estava também o assediador. E aí falaram pra mim que era mentira aquilo. Depois de acho que 2 semanas, me mandaram embora. Provas ela tinha. E mesmo assim, não fez a denúncia. Hoje eu penso que eu deveria ter ido na justiça para comprovar que não era mentira, porque ali foi uma humilhação muito grande, vocês não têm noção. Em relação ao Dia da Mulher, já que é um dia tão especial, né, de reconhecimento mundial, também não podemos deixar de lembrar que nesse mesmo dia, várias mulheres sofrem agressões domésticas, abusos, assédio em metrô, em ônibus. Então, todos estão comemorando o dia tão especial da mulher, sem lembrar que nós também somos as maiores vítimas, né? E principalmente no nosso dia. Essa é a minha opinião. Obrigado pela sua opinião. Flávia Leal, você falou um pouquinho daquela situação toda que você vivenciou, tudo que você perdeu, né? Sim. E como é que você conseguiu dar essa virada, conseguiu
se levantar novamente? Então, eu tinha iniciado vários cursos, eu tive que trancar algumas matrículas, estava fazendo faculdade na época que minha mãe ficou doente, e tinha iniciado um curso de estética também, e tinha trancado a matrícula, e eu, para vencer a depressão, comecei a pintar quadros, e aí na época eu tive a ideia de começar a pintar rostos. E assim comecei a fazer o trabalho de maquiagem e depois retomei a escola, depois que minha mãe faleceu, eu decidi que sairia daquela situação. Então você não ficou entregue a todas aquelas coisas negativas que lhe aconteceram? Olha, a depressão, ela tira a capacidade do ser humano de enxergar uma solução. Então, durante o período em que eu estava tomando remédios para depressão, tinha problemas de insônia, e estava muito triste, aquela situação, aquele quadro em que eu estava me deixava muito triste. Então foi muito difícil nesse período para eu conseguir enxergar que tinha uma solução para mim. Então, no momento que eu consegui enxergar isso, as coisas começaram a mudar porque eu decidi que eu não ficaria naquela situação. Então, a partir daquele momento, eu comecei um trabalho e as coisas foram melhorando e já fazem 9 anos que eu abri a primeira escola de beleza lá nos Estados Unidos e estou crescendo aí, estou trazendo esse trabalho para o Brasil. Venceu aquela depressão? Venci a depressão, nunca mais tive depressão e acabou sair daquela situação. A falência também, né, tive que abrir um processo de falência também. Durou 5 anos, já fazem alguns anos que eu finalizei o processo e gradativamente as coisas foram mudando. Hoje está uma nova Flávia aqui. Uma nova Flávia. E o trabalho tem crescido muito a nível mundial, né? Tenho levado a Flávia Leal Cosméticos, que é a empresa de maquiagem, para o mundo. Ministrei vários cursos em outros países e tenho escolas de beleza lá nos Estados Unidos, são 4 escolas. Nós ministramos cursos de 4 escolas? Sim, cursos na área de beleza, diversos cursos de especialização e cursos que licenciam as pessoas para que elas possam trabalhar no Estado, na área de beleza. A maioria são pessoas brasileiras, muitos estão indo do Brasil até lá para se formarem, para se especializarem e voltam para o Brasil novamente. Que bacana. Isso tem mudado até muito, né? No início eram mais pessoas que moravam lá e hoje muitas pessoas vão daqui do Brasil para lá, entram em contato conosco pelo e-mail, pelo site e vão até lá, se especializam e voltam para cá. E aqui no Brasil eu ministro curso de maquiagem por vários estados e também trabalho com a maquiagem aqui no Brasil. Então, agora, até aproveitar, você estava falando aqui para mim fora do ar, que você está para lançar um livro agora, né? Sim, participação. Qual o título? Já Ímpeto, tem? Salto para a vida. Vai ser lançado quando? Vai ser lançado em maio aqui no Rio de Janeiro e vai ser lançado em setembro lá em Boston. Então, maio no Rio de Janeiro, mês de maio, sim, e setembro... Lá nos Estados Unidos. Em Boston. Sim. Tá aí, ó. Sim. Ímpeto. A capa vai ser essa? Essa aí. Tá aí. Flávia, quero agradecer demais por você estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história de vida. Foi um prazer receber você aqui, tá? Eu que agradeço. Mais sucesso para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Então, ganhou disparado, comemorar 84% e apenas 16% lamentar. Nem vou perguntar para a Flávia se tem que comemorar, com certeza que sim, né? Comemorar, com certeza. Eu quero convidar você agora, independente de religião ou de qualquer outra coisa, a formar conosco aquela corrente positiva. Através da fé, tudo é possível. Deixe de lado o preconceito. E vamos agora fazer uso da fé. Você vai ver que já nessa oração, algo bom vai começar a acontecer aí dentro de você. Se você puder, quiser, prepare um copo com água. Deixe aí perto do seu televisor. Vamos agora juntos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, através da fé, em o nome do Senhor Jesus, nos unimos a cada uma dessas pessoas
que oram conosco. Católicos, espíritas, evangélicos, budistas, pessoas que têm e pessoas que não têm religião. O que importa é a fé. E nós unimos a fé para buscar a tua ajuda, meu Senhor, para buscar o teu poder. Venha ao encontro desta pessoa que até aqui vinha vivendo escrava da depressão, da insônia, desse tormento que só estava ficando maior a cada dia. Remova do ser desta pessoa essa inquietação, tira da mente dela esses pensamentos negativos, esses pensamentos de desistir da vida, de fazer uma bobagem. Ilumina, meu Deus, essa criatura com a tua luz e que através da tua ajuda ela consiga se levantar, ela consiga sair dessa situação. Traz saúde, meu Deus, a essa que está enferma, que o teu poder seja o remédio a curar esta pessoa e que após esta oração ela venha perceber a diferença, venha conseguir dormir, venha conseguir descansar. E a boa notícia que tanto ela espera desse familiar, que essa boa notícia ela venha chegar. Meu Deus, todos que se comunicaram conosco de alguma maneira, pedindo ajuda, deixando o seu nome, o nome de um familiar, que todos pelo teu poder sejam ajudados e que essa água seja ungida pelo teu poder e quando ela beber, seja o ponto de contato entre a fé dela e o teu poder. É o que te pedimos e certos da tua resposta é o que te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus nos ouviu. Com fé, você que pôde preparar água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei. Você não percebe? Uma tranquilidade, uma paz é um pequeno sinal da ação do Espírito de Deus aí dentro de você. Mas Ele quer fazer. Agora você crendo, é você que precisa buscá-lo, se aproximar dele. E você tem a oportunidade nessa quinta-feira, você que tem sofrido tanto na vida amorosa, tantas decepções, tantas frustrações, aproveite essa quinta-feira. É o dia que realizamos a terapia do amor. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários nessa quinta-feira. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, às 8 horas da noite. O endereço é esse que está aí no seu televisor. E em outras localidades pelo Brasil e pelo mundo, é só você entrar nesse site terapiadoamor.tv. Pastor Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Bispo Edgar, e agradeço a todos também que participaram. Obrigado mais uma vez, Flávia. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.